Vamos lá, eu vou começar falando dessa situação do Léo Pereira. O que aconteceu? No dia 9, ou seja, quarta-feira passada, uma semana, o elenco do Flamengo se reapresentou na parte da tarde, às 15 horas, depois de 3 dias de folga, e aí iniciou toda a preparação durante a data FIFA. O zagueiro Léo Pereira, que estava em Santa Catarina, no sul, curtindo a família, estava inclusive com o empresário dele, eu lembro disso porque eu vi uma foto deles juntos, não estava em festa, não estava em balada, não estava curtindo a vida adoidado, igual muita gente especulou aí nas redes sociais, não estava fazendo isso. O que aconteceu? A reapresentação estava marcada para 3 horas da tarde. Ele, durante o dia todo, avisou a diretoria do Flamengo que estava tendo problema com voo para sair do sul e vir para o Rio de Janeiro. Teve 2 voos cancelados, ele alegou isso, explicou toda a situação e tentou até alugar um jatinho para poder chegar a tempo, mas não conseguiu. Foi ao CT, mesmo assim, chegou atrasado, perdeu o treino, fez um trabalho individualizado, parte física, tal como os outros jogadores, foi algo que a comissão técnica passou, mas o atraso dele não passou ileso pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo decidiu multá-lo pelo ocorrido. Muito mais para dar um exemplo e também por entender que não foi a primeira vez do zagueiro Léo Pereira. Ainda sob o comando do técnico Tite, o Léo Pereira também acabou se atrasando pelo mesmo motivo na ocasião, teve problema de voo, e enfim, não conseguiu se apresentar e por isso a diretoria do Flamengo, para dar exemplo aos demais jogadores, para que isso não aconteça com frequência, a diretoria do Flamengo multou o zagueiro Léo Pereira. E aí vocês vão falar assim, poxa, Venê, você trouxe a informação ontem, quase uma semana, por que isso? E aí eu vou explicar todo o meu trabalho de apuração para vocês. Antes disso, eu só vou trazer uma analogia aqui que um dirigente do Flamengo me disse. Venê, por que a gente multa, mesmo sabendo que, entre aspas, ele não teve culpa? Se ele sabia que a reapresentação era quarta-feira à tarde, o atleta, a pessoa, o responsável, ele tem que se precaver. Chega terça-feira ao Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido. Aí ele foi... E aí esse dirigente me falou, eu lembro que na época de criança, quando eu viajava com minha mãe e eu estudava à tarde, eu sempre perguntava para minha mãe o seguinte, mãe, por que a gente não volta na segunda-feira de manhã, a aula só à tarde? E minha mãe dizia, e se o carro der problema? E se acontecer algum acidente? E se acontecer algum imprevisto? Então é melhor a gente chegar domingo à nossa cidade e na segunda você já estará apto a ir à sua aula para você não ter o risco de perder sua aula. E é basicamente isso. Parece bobagem, mas é verdade. E aí eu tive que concordar com o dirigente do Flamengo. Depois de 3 dias de folga, o atleta mesmo assim acabou tendo um imprevisto na quarta-feira, o atleta, na visão da diretoria do Flamengo, deu mole. Ele foi punido tecnicamente pelo técnico Felipe Luiz. E aí eu vou explicar a situação da apuração para vocês. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu trouxe aqui que o Coluna do Fla, o site, havia dito que Léo Pereira não treinou os titulares, foi o Cleiton que treinou ao lado do Léo Ortiz? Isso me chamou a atenção. Por quê? O Léo Pereira não está machucado. Por que ele não treinou? E aí, quando eu fui apurar, essa pessoa do Flamengo me disse, olha, Vini, eu não sei se é por isso. E nem sei se você sabe, mas o Léo Pereira ele foi multado recentemente por ter perdido um treino. Pode ter sido isso, vai apurar. E aí eu apurei que não teve nada a ver também, porque ele não foi punido de maneira técnica pelo técnico Felipe Luiz. Pelo contrário, o Flamengo treina daqui a pouco, 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, finaliza a preparação para pegar o Fluminense e a tendência é que ele seja titular, inclusive, ao lado do zagueiro Léo Ortiz. Então, foi essa toda a situação. Espero que vocês tenham entendido. O jogador não foi punido, tecnicamente falando, pela comissão técnica, mas ele foi punido pela diretoria com uma multa ali que fica entre 5% a 10% descontado na carteira CLT. Beleza? Vamos para o próximo assunto, que é o zagueiro Léo Ortiz. Hoje os colegas do GE.com trouxeram a informação que a Juventus da Itália está interessada no zagueiro Léo Ortiz, enfim, fez uma sondagem. Eu fui apurar junto à diretoria do Flamengo, me confirmaram que teve a sondagem através do empresário. Não foi a Juventus ligando diretamente para o Flamengo. O que isso quer dizer? O empresário deve ter, enfim,
deve ter recebido a ligação da Juventus, ou deve, entre aspas, ter oferecido o zagueiro Léo Ortiz à Juventus. Lembrando que o Léo Ortiz ele tem passaporte europeu e isso facilita muito no interesse de um clube europeu, porque aí não conta como vaga de estrangeiro, né? Isso ajuda muito, de fato. Mas até o momento não teve uma proposta oficial. E mesmo que tivesse uma proposta oficial, o Flamengo não vai negociar ninguém até o fim da temporada, por motivos óbvios, né? Não pode contratar mais ninguém. O Flamengo conta com o zagueiro Léo Ortiz, que se tornou titular com o técnico Felipe Luiz na vaga do Fabrício Bruno, e até o momento não tem negociação, nada disso. O que teve foi uma sondagem da Juventus através do empresário, e o empresário sondou a situação junto ao Flamengo para saber se tinha alguma possibilidade. E não tem possibilidade, tá bom? Do Flamengo negociar o zagueiro Léo Ortiz, a multa rescisória é alta também, então o Flamengo está bem tranquilo em relação a essa situação. Sobre a preparação para pegar o Fluminense, ontem, depois do jogo da Seleção Brasileira, o Gerson deu uma entrevista na Zona Mista ali para os jornalistas presentes, deu uma tranquilizada, falando que o problema que ele tem na unha é tranquilo, que não preocupa para o decorrer da temporada, que, entre aspas, é só furar o local que ele está pronto para outra. Ele está com uma inflamação na unha ali. O Gerson é gente como a gente, parece um robô, mas ele não é. E esse negócio de unha, eu vou te falar, é um porre. Eu já tive, nossa senhora, dói muito, mas, enfim, é meio até nojento falar, mas fica um pus ali, a pessoa fura, esse pus sai, e aí, de fato, ele está pronto para outra, e vamos torcer para o Gerson, de fato, não virar um desfalque no Flamengo. O Flamengo tem um treino daqui a pouco, Fabrício Bruno, Gerson, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, e o Gonzalo Plata, esses jogadores, se tudo der certo na programação, na logística deles, esses jogadores estarão presentes na atividade dessa quarta-feira à tarde. Inclusive, a comissão técnica botou a atividade à tarde justamente para conseguir aproveitar esses jogadores na atividade. O Eric Pulgar chega à tarde ao Rio de Janeiro, então não participará da atividade, e é uma dúvida aí para o clássico contra o Fluminense. Só para finalizar, a torcida do Fluminense não esgotou o setor sul ainda, que é o setor destinado exclusivamente à torcida tricolor. Todos os outros setores já estão esgotados, só falta o setor sul esgotar, acabar os ingressos, para que os ingressos, para que tenha casa cheia no Maracanã nessa quinta-feira. Lembrando que é jogo 8 horas da noite no Maracanã. Eu estarei lá presenciando esse jogo aí, que eu, na minha visão, acho que é muito mais importante para o Fluminense do que para o Flamengo. Então, vamos aguardar. Mas eu estou confiante aí, acho que o técnico Felipe Luiz utilizou muito bem a data FIFA para poder preparar a equipe, preparar a parte física dos atletas, e a gente pôde ver uma foto nas redes sociais do Felipe Luiz correndo ao lado do Gabigol, muita gente brincando como se fosse o Rock Balboa e o Apollo. Quem sabe o Gabigol não desencanta nesse clássico contra o Fluminense. Estou confiante para uma vitória do Flamengo. Quem surge é o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, falando sobre isso. E o soldado? O Flamengo tem um contrato, e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que, enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo, e na verdade tem uma cláusula especial que, quando ele joga conosco, eles têm que pagar um valor adicional. Mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então, assim, a gente vai aguardar, só que eles vão ter que pagar. A gente tivemos um problema mais recente aí, que já vazou para a imprensa e tal, em relação ao Mateuzinho e tudo isso. Então, assim, a gente quer que eles paguem. Se eles pagarem, está tudo certo. O Flamengo vai honrar claramente o compromisso que assumiu com o Corinthians, não tem problema nenhum, está lá no contrato estabelecido. Mas eles precisam pagar. Mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. Então, no futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas, você compra, pagar é outra coisa. Comprar, isso, ponto. Isso. Pagar Pagar é outra coisa. Talvez. Pagar é outra coisa. Agora, engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele está valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão
conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, imagina, o Capela só fala sério. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão é... Falei ontem e vou repetir. O Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, lá da Band Rio, dizendo o seguinte: não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal fosse chegar no Corinthians e jogar tudo que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1-0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte: cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo. E eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai ser acertar. Mas o que eu acho quando você não... Imagina se o Hugo decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma peneira? Uma ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol e fala, vou tapar o sol e pôr uma peneira? É o que o Landim está fazendo. Né? Ele está querendo um monte de situação. Ele não Eu acho que ele está querendo tumultuar o outro lado. Só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente, essa multa pro padrão do Corinthians é irrisória. Não, mas até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, isso. né? Mas o que eu não tô entendendo... Agora tem a garantia dera garantia, o contrato diz para pagamento em 4 vezes, eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? É uma piada, não, né? Mas eles têm o argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Então, gente, hoje o Corinthians está devendo. Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa, é uma dívida nova que aparece. Desculpa, deu brecha, o Flamengo, não pagando a parcela do Mateuzinho, deu brecha. Então, e o Flamengo está gritando. O contraponto aqui, o Flamengo está na razão. O Flamengo está na razão. O Corinthians está devendo para vários times, assim como outros. Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Você já sabe, publicamente. Você já sabe, então. Ronaldo, Isso é muito publicamente bom. nessa semana. Eu estou aqui para ajudar você. Publicamente nessa semana. Responde antes. O presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação do Mateuzinho. A quantidade de empresários, gente. Exatamente. Todos os empresários, os mais importantes, estão cobrando. E ganhando na justiça 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Ronaldo, não, calma aí. Se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, tá na razão. Porque, gente, na justiça você começa hoje, uma ação não vai ter os efeitos amanhã. Demora. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras. Como não? Juventude, deve a prefeitura. Só não deve para crescer. O São Paulo deve para empresário, o Corinthians deve para empresário, o Santos deve para... Todo mundo deve. Ulisses, só concluindo, por que o Flamengo está na razão? Você já vê o Corinthians, que é um time que deve o Mateuzinho pro próprio Flamengo. Deve a questão do Ranieri pro Cuiabá. Vocês amam o Corinthians, vocês não têm time pra torcer. Tem que torcer pro Corinthians. Você é muito burro, Ronaldo. O Ronaldo não deixa. Nossa, quase. Foi perto, hein, gente? Ô, Capela, cuidado, juízo, Capelanes. Não, tem um airbag bom se bater, fica tranquilo. O lance é o seguinte, gente, deixa eu falar uma parada. Eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente recebe aquele e-mail do final do dia aqui, do nosso departamento, os coordenadores da Band, ó, Capela vai estar o dia no CT do Corinthians, outro dia no Palmeiras e tal. Cara, a gente minimamente se preocupa em se preparar para conseguir trazer as informações mais próximas da verdade para o nosso telespectador internauta. Show! Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse imbróglio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de R$1,5 milhão, porque querendo ou não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para a liberação, pagamento da multa para que o Hugo ele possa ficar à disposição neste final de semana. R$1,5 milhão. Se a gente for contabilizar, talvez essa questão aí de transferência supere a marca de R$7 milhões para que o Corinthians de fato possa comprar. O que está pegando aqui, gente, só para deixar bem claro, o Corinthians está justamente tomando esse chá de cadeira do Flamengo porque a gente está falando sobre a forma de pagamento. Atenção, não é para pagar esse ano não, pessoal. É só para pagar em 2025 e em 2026, porque o acordo das duas diretorias já está certo. O Corinthians vai pagar a primeira parcela de 200 mil euros no primeiro semestre de 2025, a segunda parcela
parcela no segundo semestre de 2025 e as outras 2 esse mesmo esquema. Uma parcela em 2026 e a segunda em 2026 e tchau, obrigado, tá tudo quitado. Então o Flamengo vai justamente segurar para receber mais 500 mil reais para o jogo do final de semana. Mas tá certo, o Hugo não vai ter nenhum Chapéu, Carlos Miguel, Cássio, esses aí que foram embora. Torcedor corintiano, fique tranquilo. A não ser que apareça aí, sei lá, o Real Madrid e contrate o cara. Aí não tem como segurar, né, Renata? É difícil mesmo. Agora, essas histórias do futebol, os bastidores que vêm à tona. Chiquito, antes da gente seguir o assunto, qual é o recadinho? Denil, nada é dito, nada é confirmado. Que coisa, que novelinha, hein? Que novelinha, viu, Leirão? A gente está conversando aqui sobre esse assunto do Hugo, a famosa garantia, né? O Corinthians apresenta a garantia, o Flamengo não aceita. O Hugo provavelmente deve entrar em campo e deve jogar. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil para que o Hugo possa jogar. Eu até acho que o Flamengo também está fazendo esse banho-maria com o Hugo para ver se vai jogar ou não, para criar essa instabilidade dentro do Corinthians. Mas fato é, Decilo vai falar, o Corinthians tem que se virar, não sei como é que eles vão resolver essa situação, mas tem que arrumar o dinheiro e tem que pagar para o Hugo jogar. Lembrando que no primeiro jogo, o Flamengo só não veio para cá, para São Paulo, ou aí para São Paulo, que estamos em Brasília, com um resultado maior, com um resultado, né, de uma goleada, graças ao Hugo, que foi o grande jogador na partida lá no Rio de Janeiro, Decilo. É verdade, e até no Campeonato Brasileiro, né? Tem feito a diferença e o Corinthians está vivendo emoções dúbias aí, né? Tem tanto a possibilidade de título quanto a chance de rebaixamento, as duas coisas, ou nenhuma delas, mas muito em função do Hugo. O Hugo tem jogado muito bem. Ou seja, ou paga os 500 mil para garantir a presença dele, ou tenta convencer o presidente lá, apresenta garantias, o presidente do Flamengo, e aí compra já de maneira definitiva e acaba essa novela. Acho que não acaba. Acho que vão ser os 500 mil agora, para poder jogar nesse jogo da volta, e depois eles vão discutir aí as garantias para trazer o Hugo em definitivo. O fato é que o Corinthians tem que contratar, porque não pode deixar escapar o Hugo não, de jeito nenhum. Eu não sei aí, Loirão, que você e os companheiros, os amiguinhos, eles pensam sobre isso, mas o Corinthians tem que fazer o esforço para pagar o Hugo, para que o Hugo possa jogar. Não, eu concordo com vocês, o Hugo tem que jogar, não é nem a questão da multa, vai comprar, tem que pagar em dia. Fato é que nesse momento a imagem do Corinthians em termos de devedor é uma imagem ruim. O Corinthians é só o que se fala do Corinthians fora de campo, que o Corinthians deve para empresário, que deve para clubes, que está com problemas financeiros. Então, tá na hora do Corinthians também dar um basta nisso, Ronaldo. E receber, Não né? é legal, porque aí daqui a pouco o cara vai vender um jogador e prefere vender para o São Paulo, para o Vasco, para o Grêmio, para qualquer um, e não vende para o Corinthians, porque o Corinthians não paga. Mas aí... Não, paga porque é um time grande. O que está acontecendo? Fluxo de caixa. O Corinthians não recebeu do Piton. Né? O Corinthians não recebeu do Piton. Não recebeu do Marquinhos. Não recebeu do Walter. Foi isso que o presidente esqueceu do Cuiabá. Como é o nome dele? Cristiano. Como é? Cristiano. Mas já faz uns 2 anos que o Walter tá lá. Então, ele não recebeu, o Corinthians não recebeu ainda. Como é que ele quer receber? Se eu sou o presidente do Corinthians agora, porque isso aí não foi dívida dele, né? Se eu sou ele agora, o que eu faço? Desconto. Troca as dívidas. Vou te dar R$1.000 aqui, tome-lhe, porque eu vou descontar do Marquinhos e do Walter. O Ranieri custa 14 milhões. O Ranieri custou 14 milhões. Ah, é? É, a do Walter, que na verdade é do Marquinhos. Aí chama o contador para fazer esse rachide aí. Mas na verdade é o seguinte, o Corinthians, ele não recebeu, como é que ele vai passar? Sim, mas não pagar R$1 ou 1 milhão é a mesma coisa. É a mesma coisa. É pra loteria igual. Mas é o que ele falou. Como é que eu vou pagar 60 mil euros para um clube que me deve 14 milhões? Ô, Chico, para você saber, o ladrão é aquele que segura a escada também, viu? Não é só aquele que pulou o muro. Todo mundo deve, é o que a gente fala. O ladrão. Não, mas o certo era descontar mesmo as dívidas e recebe o resto. Lógico. Mas o Fred Luz, que está tentando resolver as contas, ele falou: há um descasamento entre dívidas a curto prazo e é o que o Corinthians pode pagar, porque ele assumiu o clube agora. Eu prefiro o fluxo de caixa. É isso que você falou. Não tem como pagar tudo que o Corinthians deve agora. E aí o Cuiabá, o Denilson falou ontem, né? Tá na lista de prioridade 10 lá do Corinthians. Mas aí não paga, beleza, mas daí contrata a rodo? Então. Mas aí eu acho que você, para arrecadar no futebol... É que nem você tá cheio de dívidas, compra carro novo, casa nova, iate, etc. Mas infelizmente no futebol todos os clubes fazem isso. Você tem que investir no futebol para arrecadar no futebol. É que nem o Capelão tá devendo pro Ulisses e vai viajar pra Europa. Aí não. Não pagou a porta até essa hoje. discussão ia terminar, voltando. É isso aí, nação rubro-negra. Eu sou o Luiz e eu quero já aqui de cara falar sobre essa bomba que acabou de sair. Isso porque a Juventus não irá desistir fácil de Léo Ortiz
E a diretoria italiana promete investir pesado, valores astronômicos para tirar o zagueiro do Flamengo e levar ele para a Itália. Flamengo já mira a contratação de Sérgio Ramos para ser o substituto ideal de Léo Ortiz. O que está acontecendo? Vou explicar agora, mas antes peço para vocês humildemente, já cola esse dedão no like, se inscreva no canal, não é inscrito não? Então se inscreva no canal, amigas e amigos, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo, é de graça, não paga nada e é claro, me diga a cidade que vocês estão vendo esse vídeo top, me diga de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo que eu prometo responder a todos vocês, belezinha? Então é o seguinte, galera, vamos começar o vídeo aqui, vem comigo, não pula se quer uma parte, assista até o final, porque esse conteúdo aqui está repleto de informações do Mercadão da Bola rubro-negro. E logo já de cara, eu quero falar, que história é essa? Saindo Léo Ortiz, chegando Sérgio Ramos, o que está acontecendo? Então, nação, é o seguinte... Hoje cedo, né, o GE, Globoesporte.com, saiu com uma informação dizendo que a Juve, né, quer contratar o Léo Ortiz, porque quer a contratação do zagueiro rubro-negro, tendo em vista que o zagueiro titular da Juventus sofreu a mesma lesão que o atacante Pedro teve, né, há pouco tempo, né, isso com a seleção brasileira, e sendo assim, né, a diretoria italiana não quer perder tempo e já mira a contratação do Léo Ortiz, tendo em vista que os italianos lá acreditam que o jogador possa ser uma grande substituição à altura. A gente sabe o nível que o Léo Ortiz joga muita bola, é um cara muito técnico, então assim, jogaria de terno no futebol italiano, e há uma imensa expectativa de que eles possam injetar, né, um valor milionário para contratar o Léo Ortiz. E sendo assim, né, o Flamengo já mira num plano B, que é o Sérgio Ramos, que está sendo também especulado não só pelo Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, também contam com essa possível contratação, até porque o Sérgio Ramos já declarou diversas vezes que gostaria muito de jogar aqui no futebol, né, do cenário aqui no futebol sul-americano, e principalmente jogando no Flamengo, que é um time de massa, é um time conhecido mundialmente. Então assim, nação rubro-negra, não fique surpreso, né, se o Flamengo realmente vender o Léo Ortiz e contratar o zagueiro Sérgio Ramos. Desde já quero saber de vocês, seria uma boa? Eu vou falar uma coisa, claro que eu quero que o Léo Ortiz continue, mas a gente sabe, ó, quando se trata, ó, de dinheiro, é complicado, nação. Então vamos aguardar os próximos capítulos. O Léo Ortiz também já tem uma idade, né, razoável, tem um sonho de jogar na Europa, então assim, vamos aguardar os próximos capítulos. Quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essas informações que eu acabei de trazer aqui agora no nosso clube de regatas do Flamengo. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, belezinha? Então é isso, galera. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!